Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos por aqui. Dando aquela checada. Quem puder sinalizar para mim se o áudio tá ok. O João entrou. João, dá uma olhada aí se tá ok o áudio. Som e vídeo ok. Obrigado, João. Sejam bem-vindos todos por aqui. Começo acolhendo vocês, né, como sempre, e também pedindo desculpa aí por não estar conseguindo dar tanta atenção para vocês como eu gostaria de dar. E lá no WhatsApp ali, né, que vocês às vezes ficam bombardeando lá e tem gente que eu já nem respondo mais. Aí hoje eu vim aqui trazer um pouco de informação, né, e na medida do possível, né, se servir para acalmar, se servir para trazer um pouco de compreensão, né, as informações que eu tenho aqui, né, então que seja assim com vocês. Primeiro falar sobre a noite de ontem para hoje, né? Na verdade, hoje é quinta, né? De segunda para terça, terça para quarta e quarta para quinta. Tem, como sempre, né? Os ajustes eles estão sendo cada vez mais severos, tá? Ajustes cada vez mais severos. Antes de eu começar aqui, eu começo a canalizar, eu me perco todinho aqui no que eu queria falar. João, eu vou deixar o WhatsApp aberto ali, se você puder, lógico, né? Escreve lá pra mim o que você falou que era pra eu trazer aqui pro. Eu já não lembro mais o que você pediu pra eu falar aqui, se era dos cursos lá. Só escreve ali no WhatsApp pra mim, que aí depois eu falo aqui, que eu já esqueci mesmo. Então, fui pra outro caminho de ideia aqui. Então, as ativações, gente, elas estão cada vez mais intensas. Cada vez mais intensas, tá? Cada vez mais intensas. Então, primeiro, o recado para os terapeutas de plantão, né? As pessoas que estão trabalhando, seja aquelas que trabalham de forma consciente. Obrigado, João. Já veio, já chegou ali. As pessoas que trabalham, se tiver mais alguma coisa que você lembrar, você coloca ali que eu tô de olho, tá? Vou até puxar o WhatsApp para outra tela aqui. Aí. Pronto. Independente se você atende pessoas, se você não atende, se você tem um comprometimento com esse momento que a gente está vivendo no planeta, né, na verdade. Eu falo que é benevolência, né? Se você está olhando para isso, né, nesse período aqui, então fatalmente você sentiu movimentações assim muito intensas durante essa semana, né? Principalmente das noites de segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta hoje. Acredito que hoje à noite vai ser um pouco mais tranquilo, tá? Não que terminou, não terminou, tá? Antigamente, eu falo antigamente assim, há uns 2 anos atrás, eu conseguia precisar, né, trazer com um pouco mais de precisão. Eu falava, gente, ó, acabou aquele processo hoje, tá? Pode ficar tranquilo. Hoje não dá mais. Não dá mais. Não tem mais como fazer isso, tá? Não tem como. Porque as pessoas que estão comprometidas, não só pessoas que estão trabalhando, que são terapeutas, que têm o seu processo aí de seu comprometimento, enfim, mas pessoas que estão comprometidas com esse momento planetário. Então, não tem como prever mais se você está se doando, está se entregando, está buscando a sua evolução, se você está buscando esse processo seu de entendimento, de compreensão, de expansão. Para quem está lá no TEAC, né, quando a gente fala muito lá da extração, né, que é um assunto que eu venho trazendo e vou trazer conforme a gente vai evoluindo, eu vou trazendo mais detalhes sobre isso, né? Não que seja importante, né? Mas tem gente que gosta de saber, enfim. Porque todos estamos passando por esse processo já. Então isso é muito complexo para alguns. E o que eu peço para vocês é que insistam, sabe? Que tenham um pouco de paciência, tenham um pouco de confiança naquilo que vocês já estudaram, naquilo que vocês já aprenderam, principalmente naquilo que vocês já entenderam dos processos, dos caminhos. Então, os sintomas desses dias é você ficar o tempo todo com uma sonolência absurda, né? Às vezes eu falo que é um ódio mortal até da sua sombra. Você não quer conversar com ninguém, você não quer ver ninguém, você não quer uma interação ali, né? Você não consegue. Por quê? Porque tá esquisito. É difícil até de nomear isso. Se você não tem esse olhar dentro dessa perspectiva aqui que eu trago aqui da Academia HQ, você vai achar que está doente. Você vai procurar um médico, vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, sei lá o que, vão te dar alguns remédios para você estabilizar ali. Não que não tenha pessoas que realmente precisam de uma suplementação, né? Cada caso é um caso. Mas em linhas gerais,
Nós temos esse movimento acontecendo que se você não tomar conta, tomar ciência, perdão, o que vai acontecer? Você vai achar que você está doente. Você vai achar que você está com um problema, que tudo que você fez se perdeu. Compreende? E na verdade não é nada disso. Não é nada disso. É o processo, né, de colapso temporal que a gente está vivendo agora. Eu vou chamar isso de colapso temporal porque a gente está muito focado aqui nesse momento, nesse período, né, no aqui e no agora. Só que o desdobramento, chama de realidades paralelas, de outro universo, de universo paralelo, vidas paralelas, chama como você quiser. Essa outra estrutura correlata ou concomitante à nossa, aqui está nos afetando de uma forma muito, mas muito forte e totalmente desonesta, por assim dizer. Entra sem pedir licença, sabe? Então isso é muito importante, porque se você não compreende isso, você tem dois caminhos. Ou você vai procurar lá os meios tradicionais e vão colocar você dentro de um modelo e você fica ali o tempo que achar necessário, vão experimentando fórmulas, né, remédios e tal. Ou então você pega e fala, cara, tá acontecendo com mais pessoas, não é só comigo. Por isso que eu vim trazer aqui. Tá acontecendo com mais pessoas. Então, existe essa movimentação. O que acontece? Outro dia eu trouxe uma informação que chocou, deu conversa, deu bastante conversa. Eu comecei a falar que não é todo mundo que não tem corpo astral. Algumas pessoas que já estão no processo mais avançado já desconectou. Você não cabe dentro daquela conversinha fiada de corpo criogênico, sabe? Aquilo lá não te dá ânsia. Você fala, cara, não faz sentido isso pra mim. Eu tenho que voltar para um lugar antes de estar aqui, sendo que a coisa está evoluindo, nada dá parado. Você não cabe mais naquele tipo de assunto. E quando fala de corpo astral, de experiências no plano astral, para você também já não faz mais sentido. Aí teve alguém que falou da chama trina, você fala, cara, isso para mim não encaixa. Por quê? Porque, gente, presta atenção, vou falar de novo. Nós estamos sendo agora, né, identificados, as pessoas que estão assumindo isso, estão sendo identificadas e saindo fora desse padrão vibracional do projeto micaélico. É só isso. É só isso. Saiu daquela escravidão. Todo holograma escravagista dentro do padrão, né, do cristianismo, que abrigava aí uma frequência que era como se fosse alguma coisa sugando, sabe? Me falta a palavra para trazer aqui uma comparação mais próxima da realidade. E que todo mundo parece que tinha que estar ali, um aspirador de pó, aspirando, aspirando, aspirando e levando tudo para lá. E na verdade a gente não é disso, não é todo mundo que está nessa vibe, entendeu? E ainda bem que não é, porque despertou, sai daquele processo todo. Só que aí começam os problemas. Tá? Então nós estamos saindo disso, esses assuntos não fazem sentido. Um pouco mais à frente, vocês já vou deixar aqui gravado também, vocês vão precisar sair fora desse negócio de eu sou, de eu superior. São etapas, ok? Etapas. Você vai passando pelos processos. Lembra, começamos com o assunto tecnologia, entender que é um processo tecnológico, depois você vai saindo ali dessa matriz de aprisionamento, você vai abrindo e vai enxergando outras coisas. É só isso. Se eu não tivesse trazido o olhar tecnológico, se a gente tivesse lá vibrando ainda os padrões escravagistas, como eu disse, trazendo e ficando dentro daquela mesma roda, daquela mesma bolha, estava tudo certo. Para muita gente estava tudo certo. Você ia lá fazer um trabalho na Umbanda, no Candomblé, que era o mais eficaz, né? Até então. Pera lá. Era o mais eficaz que tinha e ficava ali mesmo. Aí acabou, eu falo que tirou a rodinha da bicicleta, agora tem que andar sozinho. Aquilo lá não faz sentido mais. As conversas, as promessas, as canalizações românticas, amado povo, aquilo não faz sentido mais. Então, quando a gente sai desse padrão, entra na tecnologia, e à medida que cada um vai fazendo aí o seu esforço, fazendo o seu empenho, quando você vai saindo dessa malha e entrando no aspecto tecnológico, é cada um seguindo o seu caminho. Não tem como falar que é um caminho só para todos. Em linhas gerais, o processo acaba afetando a todos, mas cada um tem a sua experiência. Algumas pessoas agora, por exemplo, nesse período, estão tendo alguns padrões comportamentais semelhantes ou similares, né? Só isso, mas cada um tem o seu processo. E a forma de sair desse momento e desse movimento é individual para cada um.
Então eu fiquei em processo, isso é particular meu. Quinta passada, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira mais ou menos, eu acho que terça também. Ontem eu não lembro como é que foi. Ontem já foi um pouco melhor, já aliviou um pouco mais. É o meu processo. Eu tenho uma necessidade maior de trabalhar desdobrado do que ficar aqui. Pago um preço altíssimo por isso. E não posso reclamar para ninguém, não vou reclamar para ninguém. E vou deixar para vocês aqui, para vocês pensarem mesmo e refletirem. É meu processo, ok? Não é o de vocês, esse é meu. Sérgio aqui, que também assumo a matriz biológica como Sérgio. As conversas e as propostas são de a qualquer momento, pode ser agora, caia a ligação que isso aconteça, nós passarmos por um processo de extração um pouco mais abrupto. Ok? As negociações, como muitos falam por aí, elas não são lá muito amistosas. Então, quando alguém faz uma besteira aqui na estrutura da superfície, é porque alguém já fez no intraterreno. Tá? Essa conversa de aliança, essas coisas todas, para quem já está nessa frequência que eu estou falando, isso não cabe mais para você. Não cabe mais. Então, o que eu tenho para somar com vocês nesse momento é estejam com a mente de vocês aberta o mais calmo internamente possível. Aqui fora pode estar pegando fogo e vai pegar mesmo, né? Mas internamente a gente precisa estar num lugar onde, se acontecer algum movimento mais abrupto, tá tudo certo. Não faz diferença nenhuma. As pessoas com que você se relaciona, manter ali essa frequência mais elevada, sabe, a ponto de não ter essa preocupação te aprisionando ali. Isso é importante de se pensar. Porque, lembra, isso aqui é uma simulação. Esse desespero que vocês trazem ali no WhatsApp, que chega para mim aqui, as pessoas que conseguem trazer, eu entendo e compreendo, mas a gente só precisa lembrar que estamos na simulação. E todo o processo que nós estamos desenvolvendo vai contra isso aqui. Automaticamente ou inevitavelmente vai ter vamos chamar de uma devolutiva, um rebote aí, que alguma coisa vai voltar pra gente. Tá? E eu fico muito feliz, embora seja um processo dolorido ou doloroso, eu fico feliz que isso esteja acontecendo, é um sinal de estar dando certo. Agora, as pessoas que não acontece nada, que não sente nada, é porque não está lá ainda, não está no momento. Mas todas as pessoas, todas que estão passando, estão sentindo, estão percebendo esse processo dolorido ou doloroso dentro, né, da sua experiência, é porque o que vocês fizeram até agora, a plantação de vocês deu certo. Não é para ficar, e agora o que eu faço? Não, deu certo. Deu certo. O problema seria se não tivesse acontecendo nada com tudo isso, essa bagunça que está rolando aí, tanto fake news, tanto marketing espiritual digital, né, que eu costumo dizer agora também, que a galera tá falando um monte de besteira e você não encaixa naquilo e você sente tudo isso que eu falei anteriormente. Parabéns, deu certo, você não faz parte mais desse jogo. O seu jogo agora é individual, é você no teu caminho. E olha que lindo, você não precisou ir lá no mosteiro, você não precisou conviver com o povo do Oriente, não precisou ir para o Tibete, lugar nenhum, Tailândia, você não foi para lugar nenhum. Né? Você ficou aqui estudando, quem é aluno do TEAC fez as suas ativações lá e chegou no processo. Gastou muito menos dinheiro, gastou muito menos tempo e está no processo. É só isso. E quanto mais você conseguir desapegar das coisas aqui da superfície, no sentido de que você faz tudo, porque a gente precisa sobreviver aqui enquanto está no sistema, né? Você vai seguindo as diretrizes daqui, mas isso daí não é o fim. Esse processo interno dos desdobramentos é ali que a coisa está acontecendo. Então, de novo, né? Então, essa questão de corpo astral, esses desdobramentos, essa outra forma de interpretar, é o resultado do acesso que nós tivemos à tal da tecnologia. Simplesmente assim, tecnologia. E olha que coisa interessante, né? Que loucura que é isso tudo, né? Então a gente tem um trabalho que vem fazendo as movimentações, né, a nível mundial. Né? O trabalho meu ele é silencioso, mas eu tenho essa consciência, enfim, não precisa falar disso aqui. E em alguns momentos esporádicos eu preciso ficar pingando para lá e para cá, né? Em alguns momentos, né? Então passa um tempo aqui, depois eu volto lá e viajo, vou revisitando algumas áreas por enquanto do país, né? E a gente já falei o ano passado, quando teve aquele problema no Rio Grande do Sul, a gente teve um problema sério lá.
eu consegui ir para lá em janeiro para fazer um ajuste, e aí agora precisa de novo. Então na semana que vem estarei no sul outra vez. É super corrido a forma com que eu vou, talvez não encontre, não tenho tempo na agenda para encontrar as pessoas que eu gostaria de conversar, bater um papo, né? Mas só para vocês dizer para vocês que tem essa movimentação acontecendo. E aí, dentro da simulação, alguns pretextos eles vão surgindo para que você se mova e esteja presente nesse momento dessa linha temporal, exatamente naquele lugar para somar. Compreende? E às vezes você rejeita, você luta contra, você não quer fazer. Por quê? Porque as egrégoras que estão sendo movimentadas, se você já tem estrutura para ser um portal e fazer ali aquela participação de contribuir, né, fazer um movimento e contribuir para que tenha abertura e encaminhamento, você vai se movimentar sim. Você precisa se movimentar. Agora, se você não está trabalhando, não precisa, aí fica mais tranquilo. Mas esse momento aqui, eu falo que é um momento, muita gente vem falando há muitos anos, né, que vai acabar, que vai ter catástrofe, que vai ter isso, vai ter aquilo. Gente, isso sempre teve, está tendo e teremos, né? Mas não é esse o indicador de que a gente precisa se movimentar e evoluir, né? Trazer um olhar diferenciado para a nossa consciência. Isso sempre teve. Então, esse período aqui, ele é muito interessante. Alguns de vocês podem estar tendo, por exemplo, experiências nesse movimento que a gente está tendo aqui, com relação, por exemplo, à tal da incorporação. A incorporação é um fenômeno que eu acho fantástico, um dos mais que eu, né, estando como entrante aqui, eu acho que é das experiências mais incríveis que eu tive, de poder quase que trocar, né, trocar uma estrutura consciencial, né, substituir, na verdade, né, substituir uma estrutura consciencial de forma consciente, onde eu estou aqui e dou passagem para essas estruturas. E a coisa mais bonita nesse processo todo, gente, eu falo assim que, eu até repito, o pessoal chega aqui, né, que é interessante que muita gente fica preso aos dogmas e acha que é aquilo que alguém falou lá atrás e fica daquele mesmo jeito, não está atento a essa movimentação nova. E o que é legal, quando você faz, por exemplo, uma ativação ali com o seu Zé Pilintra ou com a Dona Rosa, né, que eu trabalho muito, Tranca-Ruas, Marabô, Morcego, que eu trabalho muito com essa linha aqui, Exu do Ouro, né, que veio no momento ímpar, Rosa Negra, enfim. Essa galera que vem, quando você faz um acolhimento decente, que você realmente fala, galera, eu tô aqui, estamos trabalhando juntos, não estou pedindo nada para vocês que não seja também responsabilidade minha. E você se coloca na condição de dar passagem, assim, é maravilhoso. E alguns de vocês desejaram tanto isso, vocês lutaram tanto, sabe? Aquela coisa de fazer um alinhamento, de estar em conexão, principalmente os que passaram por atendimento aqui, né? Quando eu trago ali alguns nomes, olha, esses Exus, essas pombagiras, as equipes que eu falo, eles estão mais próximos de vocês, né? E alguns insistem ali em fortalecer aquela conexão. Isso é tão lindo, tão forte, tão bonito isso, que nesse momento aqui, o que está acontecendo? Eles estão fazendo como se fosse uma correria mesmo, sabe? Porque o tempo urge para encaminhar a falange deles. Porque, gente, descobriu-se do outro lado, depois dessa movimentação toda nossa aqui, que lá do outro lado, onde se erroneamente colocou essa galera como escravo nosso, que eles teriam que nos ajudar, e nos ajudando eles poderiam ter ali a possibilidade de evoluir e talvez ganhar o direito de encarnar novamente. Olha que besteira que é isso tudo. Então nós colocamos um ponto ali e abrimos uma outra pasta. Gente, não é isso. Vocês estão presos aqui como nós estamos presos do outro lado. Se vocês quiserem, o portal é esse. A gente começa a trabalhar e vocês somem daqui. Isso deu problema pra caramba. Está dando ainda, na verdade, né? E aí uma das estruturas é como faz isso. Vai lá no Raceia. Pega lá na Girosh, Virantrust e Kumaran, aquela estrutura lá do povo do Oriente que veio pra gente. Tá? Pega lá, estuda. Eu até compartilhei no grupo do Raceia, eu vi que não estava lá, não sei se estava, compartilhei de novo lá no WhatsApp. Lê ali a canalização, vê a imagem, vê se faz sentido e é por ali. Quando você faz essa conexão, e principalmente aí, nas últimas 2 semanas, 3, né?
que você está fazendo as ativações para quem já é do Raceia, e você percebe que parece que toda vez que você ativa você está morrendo aqui, é porque quando você ativa, você está abrindo esse portal para a tua equipe, e você está dando passagem para eles. Então se você sente que, por exemplo, nossa, eu estou cansado demais, eu não estou aguentando, então reduz. Reduz, por quê? Porque é a autorização que tem para que essa galera possa sair de forma segura. E aí não tem vínculo nenhum com pleiadiano, siriano, canopiano, não tem com ninguém. Santa Esmeralda Borealis, Santa Ametista Borealis é uma outra triagem, totalmente distinta, e aí sim um encaminhamento possível de acordo com aquilo que é sustentável dentro daquela estrutura. E muitas dessas estruturas, gente, eles estão tão já familiarizados com esse processo de escravidão que eles não entendem o que é isso. Aí quando chega, e é bonito, para quem já tem um pouco mais de consciência e já consegue alcançar as salas de aula que a gente tem lá no plano astral, eu falo plano astral, mas é na Cânions, né, na nossa nave. Quem já consegue acessar ali, já deve saber, né, deve ter percebido isso, como é bonito olhar a humildade que essas consciências chegam e falam assim, olha, eu não sei. Eu não faço ideia o que é isso. E aí você tem que fazer realmente ali uma sala de aula. Então a gente abriga essas estruturas ali, essas consciências, como se fossem pessoas mesmo, né? Acolhe, faz um processo de preparação para ver onde é que a gente encaminha. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nesse movimento que a gente está tendo agora aqui na superfície, talvez você esteja com esse sentimento dessa aproximação, você que fez essa conexão com as equipes, talvez você esteja com essa sensação às vezes de incorporar e você fala, mas caramba, eu não sei o que é isso. Eu não tenho essa vivência, não fui em nenhum terreiro, nenhum lugar, não frequento, e parece que isso está acontecendo comigo, parece que tem alguma coisa diferente querendo acontecer. Então, eu tenho atendido, eu tenho dado a tal da aula de mediunidade que eu tenho dito, né? Eu tenho ajudado algumas pessoas, eu estou montando ali aquele processo que é um pouco mais, para mim é um pouco mais custoso fazer daquele jeito, mas eu vou ajudando conforme eu consigo, para que façam um entendimento desse processo. É muito simples, é lógico, né? Mas a gente faz isso de forma segura dentro da estrutura de trabalho que a gente sustenta. Para quê? Para que aqueles que quiserem consigam de uma forma segura, quem não está conseguindo fazer sozinho, tá? Possa dar passagem para essas estruturas trabalharem, só isso. É só isso. Então, nesses dias, para quem já tem quem já está nessa preparação, vocês podem estar sentindo isso. Podem estar sentindo mesmo. Sim, fatalmente a galera está encostando. Ah, Sérgio, mas não era tudo tecnologia? Sim, é tudo tecnologia, mas imagina, nós estamos falando de centenas de milhares, milhões de consciências que não faz ideia do que nós estamos falando aqui. Que estão aprisionados lá porque contaram uma historinha totalmente diferenciada, totalmente diferente do que nós estamos falando e vivendo agora. Compreende? Então é tecnologia para a gente que já está aqui, já entendeu, já acessa os processos, vai lá, faz uma ativação Voronandek, por exemplo, igual a gente tem lá no TEAC. Para quem já está na pegada, fala, nossa, mudou lá, ó, acessei uma frequência tal, acessei outra. Beleza. E agora para quem nem sabe que tem aquilo? Então essa abertura que a gente está fazendo é muito séria, muito importante. Então nesses dias aqui, nesse período, né, que a gente está vivendo, vale estar atento a essa possibilidade de interpretação, sabe, dos processos aí. De repente você está vivendo ou vibrando algumas situações que são as suas equipes buscando um socorro mesmo, literalmente. Enquanto muita gente só quer buscar trazer para as equipes, né? Ah, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Nós já estamos numa outra fase, nós estamos ajudando já também, dando passagem. E aí, quando você dá passagem, imagine que você tem um representante, né? E aí você abre a possibilidade da estrutura. Enquanto você está fazendo esse trabalho, essa galera está te ajudando. É uma via de mão dupla, não tem nada, né? Só doa, só entrega. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona mesmo. Eu já vou aqui dar uma olhadinha eu vi que correu bastante aqui os comentários, vou ver se tem, o que tem relevante aqui para eu conversar com vocês também. O pessoal que está perguntando qual a diferença do nível 1 para o TEAC. Nós vamos ter o nível 1 agora, dia 17 de agosto, daqui a um mês, né? Não sei se é sábado ou domingo, enfim, eu acho que é um domingo. Nós vamos ter lá o nosso dia de passar o dia estudando.
para mim é um momento legal, porque a gente abre a egrégora e fica ali conversando e dá essa passagem, faz um trabalho de mutirão. E para quem está chegando agora, uma informação bem interessante também. Qual a diferença do nível 1 para o nível 1 para o nível 2, não, para o TEAC? Gente, o TEAC é autoconhecimento, é você com você mesmo, no teu processo. Você vai seguindo a tua jornada, você vai estudando sozinho no seu tempo. Eu acho um barato, porque a pessoa ela faz correndo porque ela acha que vai acontecer algo mágico, tipo assim, eu vou começar o TEAC, quando eu terminar as ativações o mundo mudou. Não é assim. TEAC não tem data para terminar, só tem para começar. Quando você cria coragem, vai lá e fala, vou fazer. E quando você vai estudando, não tem mais fim. Toda vez que você entra no ancoramento, que eu chamo de ancoramento ainda lá, toda vez que você faz um ancoramento, ele é diferente. Por quê? Porque você está diferente. Você não é a mesma pessoa de ontem, nem de hoje de manhã. Então, isso é super importante. O TEAC é esse movimento. Para quem já tem a disciplina, ou para quem consegue estudar sozinho, você vai ter a tua rotina ali. E ele é muito, muito pesado. Não é para amadores. Não é para amador, eu falo a real mesmo, porque vai limpar, vai mexer. Se você fizer direitinho, vai mexer. Aí a pessoa está fazendo as ativações e fala assim, nossa, não está acontecendo nada. A própria equipe direciona a voltar lá no começo e fala, sem pressa. Quando você estuda no TEAC, você está abrindo as possibilidades para a tua egrégora mudar. Se você está fazendo, não está sentindo nada, não está acontecendo nada, é porque a tua egrégora é a mesma, não está adiantando nada. Isso é o TEAC. É você fazer o teu processo. Lá a gente fala de crenças, lá a gente fala sobre as raças, fala sobre Exu, fala sobre tudo isso. E no finalzinho, lá quando está terminando no módulo 6, você faz as ativações. Dada o entendimento, tendo o entendimento de que você fez as aulas, construiu uma base de compreensão que suporte as ativações, então você vai para as ativações. Aí quando a pessoa chega lá e nas ativações não aconteceu nada, pode voltar e começar de novo. Se não aconteceu, é porque você não fez a preparação correta. Então, esse é o TEAC. Nível 1. Nível 1, nós vamos fazer o quê? Agora, no dia 17, especificamente, né? É porque tem muita gente perguntando lá no Instagram, aqui no Instagram, perdão, e lá no WhatsApp, né? Então, o João falou, pai, precisa resolver esse negócio aí. No dia 17, nós vamos trazer essa movimentação nova. É uma base para quem está chegando agora nesse trabalho da apometria com a gente aqui, da Academia HQ. Mas quem é aluno do TEAC, quem já fez o curso de apometria, gente, é novo por quê? Porque nós vamos trazer essa frequência nova. Então, mesmo quem já fez, você vai entrar nessa estrutura. Nós vamos passar um dia, tem as estruturas que a gente vai conversar um pouquinho, eu vou falar muito sobre essa questão da ascensão, da verticalização, da extração, a gente vai melhorar um pouco mais essa informação ali, tá? Porque não tem como fugir disso. Vou trazer essa abordagem de corpo astral, a gente vai falar disso também ali. E muito mais do que falar, preste atenção, quando você entra numa estrutura dessa, você passa a vibrar a frequência daquela egrégora. Você passa a fazer parte de um grupo de estudos no plano astral. Independente se você tem consciência disso ou não. Então essa é a diferença. No TEAC também acontece isso. Só que o TEAC, imagine que você vai mergulhar de uma forma muito mais profunda por meses. A pessoa que faz o TEAC num mês, perdeu tudo. Não serviu para nada. Meses. Nível 1, você vai ter um dia. Não é uma imersão, né, porque é só um dia. Mas você vai ter um dia de reestruturação e organização. É bastante conhecimento, é bastante informação. E depois você pega, né, eu sempre falo, anota, faz os registros aí. E depois você vai estudar também. Mas muito mais do que você fazer isso para você está abrindo essa possibilidade para a tua equipe, para a tua egrégora. Entender essa movimentação da egrégora, entender essa reorganização que acontece, é super importante. E é o essencial, né, para que você não fique preso em você, olhando para o teu próprio umbigo e falando, eu sou o centro do universo. Não, a gente está fazendo já um trabalho também de auxílio. Né? Vou falar auxílio planetário, mas chega quase a ser isso mesmo, tá? Chega quase a ser isso, nessa nova roupagem. Então, nível 1 é para quem está chegando, é para quem está sentindo que, cara, eu preciso saber um pouco mais dessas coisas agora atuais. TEAC é um caminho mais pausado para você fazer um amadurecimento, uma estrutura mais profunda para que você possa sustentar as ativações que tem lá na frente. Sérgio, mas qual a diferença disso lá para o curso de apometria? A apometria, gente, já é o quê? É aplicação. Nós estamos falando de autoconhecimento, trazer conhecimento.
A apometria não, você já vai fazer um tratamento ali com você mesmo, se você quiser, você vai atender pessoas se você quiser, enfim. Aí você já começa a expandir um pouco mais. Tanto é que a apometria são 2 dias puxadíssimo lá, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que tem aqui, se alguém falou alguma coisa. Gente, todos vocês que chegaram aqui, são 25 pessoas online, sejam bem-vindos, tá? Todos vocês, não vou ler o nome não. Às vezes eu pulo gente aqui e aí vocês ficam chateados comigo. Paraná. Eu senti sono à tarde, à noite não consegui ficar nem sentado. Isso aí. A importância de ter o autoconhecimento. A Rose, tem tempo para tomar um café. Rose, eu não sei ainda. Sérgio, vou sair porque o celular... não sei quem é. Depois você escuta de novo lá. Aqui a RAM. Oi, Igor, boa noite. Após o TEAC e raceia, está vindo... Ixi. Rapaz, tá escrito errado aqui, não consegui decifrar aqui. Após o TEAC é raceia, está vindo códigos com letras e números. E para as ativações de tecnologias. Igor, não sei se eu entendi direito aqui, que você está recebendo depois do TEAC, das novas ativações, códigos com letras e números. Sim, se for isso, é isso mesmo, porque é tudo código aqui, não tem nada diferente. Se tá indo para esse caminho, é isso mesmo, tá? Bem assim mesmo, tudo no seu tempo. Paulo Kleber. O Igor disse que toda egrégora mudou. É isso aí. Achei que tinha alguma pergunta ali. Gente, mas é isso. Depois que você vai entendendo o processo, vai mudar. Vai mudar. E assim, não tem nada permanente. Nada. Se ficar do mesmo jeito, no mesmo lugar, é que tá errado. Não tem como, gente. A planta nasce, cresce e morre. Conhecimento você adquire, desenvolve e vai para outro. É o ciclo. O problema era o que acontecia antes. Ele ficava preso ali no mesmo negócio. Mesma coisa. Gabriel, boa noite, Gabriel. Falar sobre a programação, que nós não temos uma missão e sim uma programação. Sim. Até nós fizemos um vídeo aí outro dia, o João compartilhou, né? Não tem missão. Não existe esse negócio de missão. Então imagina que você vem pra cá. Até eu fiz um atendimento outro dia e desse exemplo tá fresquinho na minha cabeça aqui. Imagina que você tem... Que eu falo pra você assim, Sérgio, tá? Vou pegar aqui o exemplo que o Gabriel perguntou. Vamos usar direcionado pro Gabriel, tá? Fala assim, olha... meu amigo, você vem aqui em Vitória, você vai na rua tal, no endereço tal, né? E lá você vai encontrar um açougue. Lá no açougue, você vai chegar e vai pedir um emprego de ajudante de serviços gerais. E você vai começar a desenvolver seu trabalho ali. Se você quiser. Aí você fala, aí já começa a briga. Fala, pô, mas eu sou açougueiro, vou fazer serviços gerais? Eu sou açougueiro, já sou pronto, tô pronto, sou açougueiro. Fala, se você quiser, é isso, é a tua missão. É o teu propósito, você tem que se humilhar, você tem que ser mais humilde. Você vai lá naquele açougue, serviços gerais, para você aprender, entender como são as pessoas. Entendeu? Aí você faz. Aí você chega aqui, cara, em Vitória, você vai no endereço, você olha, na hora que você chega e olha na rua, achou o número, tá lá, foi na prefeitura, falou assim, certeza que é lá? É lá. E pronto, resolveu esse problema, é lá. Tem gente que passa aí dentro das conversas de fora aí, encarnações procurando um endereço, presta atenção, procurando um endereço, achando que tem uma missão. Passa encarnações holográficas, a maioria delas holográficas, que é quando faz uma regressão, ou vai lá para os registros akásicos e fala, na outra vida você fez isso, porque a pessoa estava procurando o endereço. Porque ela, na cabeça dela, na programação, a missão dela era ser açougueiro no açougue da rua tal. No planeta tal. Você pode ampliar essa percepção aí, né? Só que aí quando você chega no endereço, que você finalmente encontrou o tal do endereço, você olha lá, cara, mas aqui não é um açougue. Cara, tá instalada aqui uma multinacional, uma tecnologia absurda. Não é aqui. Aí começa o processo de novo, entende? Aí a pessoa pega e vai do lado assim, e abre uma portinha e monta um açougue. Por quê? Porque a missão dela é ser açougueiro. Compreende? Aí chega aqui, não tem, ninguém nem come carne mais.
Tá? Metáfora, tá, gente? É metáfora. Então, o que acontece? Não existe isso. Ó, você vem aqui no endereço tal, você vai descer lá no endereço tal, ok? Ok. O que você vai fazer lá, cara? Só vou te falar a hora que você chegar lá. Por quê? Porque esse processo de prever o que vai acontecer, eu teria que colocar você aqui hoje, mas eu teria que voltar no passado, plantar uma estrutura de forma que quando você chegar aqui, tudo esteja pronto do jeito que foi pensado aqui atrás. Isso não funciona. Não deu certo, deu muito errado. Está dando muito errado ainda. Então, o que acontece? Você não tem uma missão. Você tem uma programação. Até então falava-se isso, que você tinha que ser um açougueiro, que tinha que estar naquele lugar. Se o lugar mudou, você abre uma porta lá e faz o teu açougue, porque a tua missão é ser açougueiro. Cara, ninguém come carne mais. Tem uma multinacional de tecnologia absurda ali que você fala, caramba, eu posso aprender, eu posso evoluir, eu posso melhorar, eu quero viver essa experiência. Olha, é uma coisa nova para mim, no meu processo de aprendizado aqui. Aí você fala, não, eu vim com ordens expressas e que eu tenho que ficar no açougue. Entendeu? Então, quando você entende que não tem a missão e tem uma programação, e a programação, você faz o ajuste na programação. Você altera o que é necessário, o que é preciso. Algumas alterações elas vão exigir mais da gente, algumas nós temos mais facilidade, outras nem tanto, para fazer as adaptações. Mas é o processo. Agora, não, eu quero ficar aqui na simulação e sou o açougueiro. É aí, eu acho que era o Gabriel que tinha perguntado, né? É aí que as pessoas pecam. Eu só faço isso e só vai ser isso do jeito que eu estou fazendo e acabou. E acabou. E aí é onde a gente perde o processo da ascensão, é onde muitos agora vão ter dificuldade com a tal da extração, não vai conseguir mesmo. Por quê? Justamente porque está preso no açougue. Vou usar a metáfora aqui ainda, né? Porque tinha que ser ali. Alguns que estão presos ainda na estrutura religiosa, que a gente chama aí do tal do cristianismo, né, por exemplo, eles estão esperando lá aquela volta triunfal, sabe, aquela coisa toda. É questão da missão. Entendeu? É questão da missão. E não estou dizendo aqui que não tem algumas coisas que favoreçam, que às vezes, olha, eu tenho uma vocação, né? Eu tenho algo que é meu, que me faz acreditar que esse é o melhor caminho, que eu tenho uma certa facilidade para isso e posso seguir nesse caminho, posso seguir. Claro que pode. Gente, é só experiência, é programação. O que eu sugiro que não se faça nessa questão de programação ou de missão aí é ficar se iludindo com as coisas da simulação. Gastar o seu tempo ali. Você passar 24 horas, como é que você vai ganhar muito dinheiro? Passar 24 horas querendo ser um jogador de futebol, sabe? Querendo montar uma estrutura religiosa, querendo fazer coisas que é do sistema, é da simulação. Lembra, isso já tem dono. Você vai ter que fazer lá um ajuste, um combinado com quem é o dono desse negócio todo. Agora, quando você faz quando você repensa e vem para algumas colocações menores, onde você pode trafegar sem causar grandes impactos na estrutura da simulação, é tranquilo. É aí que começa a ter a experiência mais interessante. É assim que eu atuo, por exemplo. Tá? E para mim faz total sentido ficar desse jeito. Então, sobre essa pergunta da programação e da missão, ninguém tem missão aqui. Ninguém tem missão. Se vocês pegarem até mesmo o Sananda quando veio, né, que a história final é uma mentira absurda, mas não tinha missão nenhuma. Não tinha. Tanto é que um dia vocês vão ter um pouco mais, espero, né, que vocês tenham um pouco mais de clareza também a nível ampliando isso para ver o tamanho do problema e o abandono que foi isso. Não só dele, mas de outros também que estiveram aqui, né? Porque na verdade não tem missão. Não tem missão. A missão é fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Parei o meu tempo, eu tenho um monte de trabalho acontecendo aqui, tudo atrasado. Hoje está atrasado mesmo e vai ficar. Amanhã eu vou ter que trabalhar mais. Por quê? Porque eu resolvi parar para conversar um pouco, para bater um papo. Se eu tenho alguma informação que eu acho que vai acrescentar na experiência de vocês, então eu estou aqui compartilhando. Isso não estava escrito, não estava programado. Eu não sei que horas que eu compartilhei aqui. Hoje às 19 horas estarei aqui. Foi aquela hora que eu tomei a decisão. Foi aquela hora que eu tomei a decisão. Então não tem missão. Aí a gente vai programando isso.
Agora, quando você vai avançando, vai tendo um pouco mais de consciência, que você consegue aí estruturar e dividir um pouco mais essa realidade que você está inserido com a realidade superior, com essa outra estrutura fora da simulação, talvez ali já no simulador, entendendo um pouco mais disso, rompendo as cadeias de aprisionamento, aí você consegue talvez, né, ir modulando alguns processos, alguns passos. Então, no meu caso, como entrante, eu fiquei, já contei isso várias vezes, um pouquinho mais de 10 anos só organizando as coisas. E aí depois, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí eu falo pra vocês, é um problema absurdo, tá, gente? Porque esse negócio de sair desse ciclo, né, de missão e vem pra programação é uma renúncia absurda. É uma renúncia absurda, uma atrás da outra. É uma atrás da outra. E você não vai ficar desamparado, não vai acontecer nada com você de algo catastrófico, né? Se você tem uma mente já consciente, você cuida, por exemplo, da sua alimentação, você procura regularmente fazer uma atividade física, correr, caminhar, não precisa ter exagero, né? E você vai ajustando tudo isso, tá tudo certo. Outro dia eu tomei uma pancada também, porque eu falei assim, gente, se você cuidar muito do teu corpo, é legal, eu gosto, eu acho que é legal isso, você cuidar. Só que lá no finalzinho você vai ser um defuntão bacana. Não estou menosprezando quem faz isso, quem trabalha com isso, eu estou falando de exagero. Entendeu? Tudo que é exagero. Então não tem missão, tem programação, você vai entendendo. E para fechar esse assunto, quando você faz esse desenho de programação e entra nessa conexão do TEAC ali, da tecnologia, e você começa a ampliar a tua percepção sobre o que você pode fazer e com quem você pode fazer, assim, um dos indicadores, você quer sumir. Você não quer mais ficar aqui dando a cara a tapa igual eu estou, por exemplo. Você quer viver muito mais desdobrado do que aqui. E aí você começa a fazer o alinhamento com as suas equipes, aí começa a chegar uma pessoa, chega uma outra, chega uma situação, né? Chega uma situação, chega um lugar ali, chega um evento, alguma coisa. São pequenas movimentações que não ferem a simulação e você vai contribuindo com o processo, porque é só isso que acontece. Agora, e deixo de novo aqui, tá? Grandes movimentações. E o sistema permite, preste atenção, grandes movimentações. E o sistema permite. Será que não faz parte do sistema? Será que não faz parte do sistema? Só deixa aí para vocês pensarem, tá? Então fecha aí. Não tem missão, para mim é programação. Programação. Esquece o açougue. Tem coisas mais interessantes para a gente fazer aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Missão, programação, palavra. Tenho receio de fazer o TEAC e meus mentores sumirem. Ah, com certeza. Natasha. Não é que vai sumir, vai ser substituído, tá? Vai ter uma outra pegada. E se tem medo, não faz não. Não vai não, porque vai mexer. Vai mexer. E como eu falei das renúncias, né? Vai ter renúncia ali. Vai ter renúncia. E não é que desaparece, né? Que é uma outra conexão. E aí, entender, às vezes, é uma coisa. E aceitar é outra totalmente diferente. Entender que vai substituir, que essa galera vai seguir o rumo deles. E aceitar que você se atende gente. Não, a agenda vai mexer, vai ter um processo. Entendeu? Então, não vai não. Jaciara, boa noite. Boa noite. Rose, o que seria ferir a simulação? A meu ver, a programação, missão e programação é a mesma coisa. Poderia ser diferente. Missão, você vem acreditando que é pronto, é aquilo e acabou. Você morre achando que você tem que fazer um açougue. Programação, você altera a programação. Você vai lá e escreve o que você quer fazer. Entendeu? Missão é uma coisa, você vem pronto, engessado. Programação, você vai alterar a programação o tempo todo. Pega o computador, pega o celular que você precisa ficar atualizando ele todo santo dia, né? Tem que botar até no automático lá, porque toda hora atualiza isso. Principalmente pelas questões de segurança. Entendeu? Então a programação você vai adequando e vai adaptando. Agora, a missão, a pessoa ela fecha o campo dela naquele negócio e fica presa ali para sempre. Entendeu? Não sai daquilo. A pessoa acha que nasceu para fazer aquilo. Nasceu para ser açougueiro e vai morrer açougueiro. E é mentira isso.
E se quiser sair desse olhar daqui da Academia HQ, da apometria, e entrar na ciência, vai estudar as inteligências múltiplas. Vai estudar a inteligência, vai ver os tipos de inteligência lá que a ciência hoje fala, realmente, tem uma inteligência que está mais desenvolvida aqui, ali e acolá. E você vai fazer outras coisas. Mas nós temos, acho que foi a Rose que perguntou, né? Mas nós temos aqui, principalmente aqui no Ocidente, essa coisa da aposentadoria, né? Que você vai fazer um processo e começa... E vou voltar lá para o Gabriel também. Você começa e fica 30, 35, 40 anos e aposenta. E deu. Você ficou fazendo só aquilo para ter uma aposentadoria. Isso está vinculado com essa ideia de missão. Entendeu? Engessou. E agora a gente não tem isso. A ideia é sair fora disso. Eu acho bonito quando vem uma pessoa com 70 anos começando uma coisa nova. Falar, ó, programação não é missão. A pessoa passou a vida inteira travada no negócio e de repente ela falou, nossa, eu podia fazer outra coisa. Vai fazer. E pum, no cérebro, neuroplasticidade. É só estudar neurociência também hoje que entende isso também. Que é bem legal. É bem legal. Ferir a simulação, Rose. O que é ferir a simulação? Você vai lá, você quer destruir a fábrica e quer montar um açougue. Você acha que você tem força para destruir a fábrica de tecnologia só porque você tem que fazer um açougue. Entendeu? Aí você está mexendo na simulação. Você quer brigar com a simulação. A fábrica é deles, deixa lá. Entendeu? Ferir a simulação é tudo aquilo que está muito bem estruturado que você quer ir lá e bater de frente. Entendeu? A pessoa da missão é essa. A pessoa da programação, o que ela faz? Ela olha, vamos supor, pegar a mesma analogia. A pessoa olha a fábrica e dá aquela olhada na estrutura e fala, é grande demais. Se já que o único caminho, se eu acho que vai ser brigar com esse negócio aqui, eu vou retirar. Eu vou me retirar porque não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? Ela olha para aquilo, ela analisa aquilo e fala, eu vou me retirar. E nesse ato de se retirar nasce uma nova programação. É simples assim. Quando as pessoas falam de religião, falam dessas coisas, eu ainda estou lá. Eu falei, beleza, ainda. Se você insistir, daqui a pouco você vai desistir. Não precisa mais ficar lá, né? Aí a pessoa, tem gente que nunca mais fala comigo, aí passam anos, né? Depois volta, olha, naquele tempo lá eu não estava preparado ainda, mas agora eu estou preparado, já entendi o processo, então agora eu estou saindo, já compreendi, aí começa o processo de novo, entendeu? Então, cada um tem o seu movimento. A ideia é, na minha percepção aqui, sai desse negócio de missão, que a minha missão é fazer isso, a minha missão é fazer aquilo, a minha missão é fazer isso, a minha missão. A gente vai para uma programação, tá? A gente vai para esse olhar de possibilidades. E agora quer uma sabedoria absurda nisso tudo? A pessoa que se finge de missão, mas está na programação, que já é um upgrade, né? Ela acha que é uma missão, ela deixa aquilo, faz de morto para... como que era o ditado? Esqueci. Faz de morto para assustar o coveiro, sei lá. Fica ali, mas ela não é a parte da missão. Entendeu? Ela está na reprogramação. Que é a atuação de uma forma mais disfarçada, né, como eu costumo dizer. Mais ou menos isso, tá bom? Rose, disruptivo, tem que ser, né? Eu não sei se alguém mais perguntou alguma coisa aqui. Levar tudo numa boa, não sairemos vivos dela mesmo, desencarnar. A gente vai sair vivo, acho que é Kleber, né? A gente vai sair vivo, o problema é que não precisa ficar se matando, né? Eu vi uma publicação outro dia na internet aqui, tão assim... forte, sabe? A gente chega aqui sem nada, luta para ter tudo e vai embora sem nada. Realmente o que a gente vai levar é isso que a gente está fazendo aqui, que a gente está construindo, sabe? Esse despertar de uma forma mais madura, de uma forma mais consciente, né? Você não é obrigado a nada, você não precisa fazer nada. Simplesmente é a tua consciência atuando, você expandindo, você ajustando, e a partir disso as coisas começam a acontecer dentro daquilo que precisa acontecer. Mas fechando aqui a nossa live, que já passou muito do tempo que eu tinha previsto, cada vez mais cada um encontrar o seu caminho, sabe? Sair dessa ideia de que alguém está falando certo, alguém está falando errado. A minha proposta aqui não é colocar dúvida na cabeça de vocês, simplesmente para deixar vocês desesperados ou perdidos. Não é isso, é um bate-papo aqui com ideias e percepções que eu tenho do lado de cá. Se faz sentido para vocês, então bora lá, vamos caminhar junto, a gente soma nessa egrégora. Agora, se não faz sentido, tá tudo certo também, tá? Não é aqui seu lugar ainda, ou talvez não é o momento ainda.
Agora, o que eu não gosto é dessa obrigatoriedade, sabe? Que você tem que fazer milhares de protocolos para ser aceito não sei aonde, blá, 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 blá. E, cara, não é nada disso. É tudo, gente, é muito mais simples do que falaram pra gente que era, sabe? Essa questão do capitalismo que a gente vive aqui, muita gente fez aí muita coisa em função disso. Pessoas boas quiseram fazer coisas boas, mas foram também aprisionadas no sistema comercial e nem estão aqui mais, né, aqui respondendo na superfície, e estão ainda usando o nome dessas pessoas para ganhar dinheiro, sob o falso pretexto de estar ajudando, enfim. É o sistema. Então, como diz o João Pedro, né, o sistema é bruto, parceiro. A figurinha que ele manda para mim. Então, fiquem, né, com essas reflexões aí. As explicações foram sobre esses dias que nós estamos vivendo aqui, as experiências que nós estamos vivendo, de uma forma bem simplista, né? E também falei um pouquinho ali sobre o nível 1 e o TEAC, qual que é a diferença. Para mim, né, que sou representante desse trabalho, que é uma honra ter vocês aqui, e também será uma honra recebê-los no dia 17 para a gente conversar um pouco mais sobre isso, e muito mais do que isso, adentrar, né, mergulhar um pouco mais essa nova possibilidade de interpretação, de conexão e oportunizar, né, para as nossas equipes também essa evolução. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Acho que é a Natasha, né, a pessoa que disse ali que tem medo de substituir as equipes. O medo é aquele estado que pode paralisar, né, ou pode proteger. Você sempre escolhe onde você quer ficar. Mas eu falo que o medo ele é uma evolução talvez da dúvida, ou a dúvida é uma evolução do medo, enfim. E a gente sempre está antecedendo aquele momento da clareza. Então segue firme no teu processo aí, na tua jornada, que vai dar super certo. Tá? E se a gente puder contribuir do lado de cá, pode contar com a gente. A Simone até o dia 17, beleza, Simone? Mas antes eu passo por aqui de novo, tá bom? Gente, paz, luz, harmonia, raceia para todos vocês. E olha, se você tá fazendo uma raceia demais e tá sentindo que tá pesado, diminui um pouquinho a intensidade, fica uns 2, 3 dias ali, uma semana sem fazer. Respira, porque realmente ali tá usando muito, muito, muito mesmo, tá bom? A ideia aqui é sempre agregar e trazer um pouco de calmaria nessa turbulência que a gente está vivendo aqui, tá joia, gente? Um abraço para vocês, uma boa noite, um bom descanso. Tchau, tchau. A gente se vê em breve.